hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre a reabertura parcial do Museu Mariano Procópio. Vamos falar também sobre as novidades da Unimed em Juiz de Fora. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário, sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. E tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como no batedor hoje, nós recebemos o dramaturgo José Luiz Ribeiro e a jornalista Neuza Bernardes. E como convidados de hoje, recebemos o diretor de Relacionamentos de Mercado da Unimed, Dr. Glauco Araújo, e também o superintendente do MAPRO, Douglas Fazolato. E pela primeira vez desde 2008, o Museu Mariano Procópio reabriu as portas. O anúncio foi feito no último dia 22 de agosto, mas a reabertura do MAPRO ainda é apenas parcial. Hoje aqui na mesa de debates você vai conhecer o esquema de visitação e a previsão para a reabertura do restante do prédio. Para isso recebemos o superintendente do MAPRO, Douglas Fazolato. Obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Para a gente começar nossa conversa, queria que você esclarecesse quais são esses espaços que foram reabertos. Bom dia, obrigado pelo convite para participar da mesa de debate. O museu, como nós sabemos, ele vem realizando as obras por etapas e nós não poderíamos dizer que ele está fechado. Ele está em obras aberto, porque nós temos o projeto Restauro Visitável, nós temos ações continuadas em espaços fora do museu e até fora da cidade, promovendo a valorização do museu como instituição de relevância internacional que o acervo tem e tem sido reconhecido. E dentro dessas possibilidades, com a execução das obras que vem sendo realizada, concluiu-se o restauro do Lanternim e da Claraboia do prédio Mariano Procópio, justamente no núcleo original da galeria. É a galeria e duas salas, uma anterior e a posterior. E nesse espaço nós estamos realizando uma exposição que se chama Esplendor das Formas, Esculturas no Acervo do Museu Mariano Procópio. Foi feita uma seleção de cerca de 200 obras, de um total de mais de 400 obras e esculturas, e que é inédito, porque é uma primeira exposição exclusivamente sobre a arte escultórica no acervo. E um recorte muito interessante, porque nós apresentamos ali como se formou esse acervo de esculturas, de onde é o ponto inicial, qual é a gênese dessa coleção até a contemporaneidade. Então nós temos obras desde um Chabad de 964 a.C. a uma escultura do Carlos Bracher, um artista local. Então nós temos desde a arte antiga a valorização do artista da cidade. Douglas, e quais são as peças que você diria que são, assim, o ponto top of mind? Olha, tudo ali é muito interessante. Você tem no museu um acervo que está vinculado aos jardins, tanto que o primeiro núcleo da exposição se chama Paraíso dos Trópicos, dos Jardins às Coleções, porque o Mariano Procópio, ao implantar suas casas, ele cuidou da arte escultórica, principalmente nos jardins, tanto na casa de veraneio, que é hoje o museu, como no seu palacete no Rio de Janeiro, na Praia da Glória, ou nas fazendas. E dali ele já encomendou esculturas de fundições de arte importante, como a Valdósnia, do Céu, e que estão lá, por exemplo, uma Vênus e uma Diana de Gabes recebendo os visitantes. E ali mostramos que eles adquiriram obras de aparato, de decoração interna, esculturas e a formação do colecionismo através da sobrinha, a Viscondessa de Cavalcante, e do filho, Alfredo Ferreira Lage, que começa a colecionar na Europa aos 8 anos de idade, por volta de 1874. A Viscondessa começa aos 4 anos e meio de idade. E seguimos com a implantação do museu, demonstrando o crescimento do acervo, tanto pelas aquisições, em leilões, em compras,
que aí está sobretudo focado no Império, são as representações do Império, que é um dos núcleos da galeria, e ali está bustos, a arte produzida naquele tempo, os medalhões, a música, o aparato, está ali representado neste núcleo que se chama Representações do Império. E, consequentemente, o acervo tem uma área que se chama Para Não Esquecer, que são, sobretudo, as encomendas, os bustos, a forma de não se esquecer. Você vai encontrar máscaras mortuárias, como a do próprio Mariano Procópio, do Cardeal Arcoverde, do Max Gefter, do Henrique Oswald, e até uma réplica de uma máscara do Napoleão Bonaparte. Então está numa vitrine. Além disso, você tem todas as esculturas de aparato interior. Agora, o muito interessante é compreendermos a produção artística, a circulação, o ensino da arte escultórica no Brasil. E aí nós temos 2 núcleos voltados exatamente para isso. Um, que é um espaço de inspiração, que é uma alusão ao ateliê do artista. Para se chegar a uma obra final, ele vai ter que fazer escolhas, ele vai ter que fazer estudos, maquetes. Então essa área está representando esse laboratório de criação do artista. E ao lado nós temos o ritual das formas, que eu acho muito interessante, que nós estamos usando sobretudo as obras em gesso, que vão dar origem às peças fundidas, moldadas, que tem um armário dedicado inteirinho ao Bernardelli, que foi o diretor da Escola Nacional de Belas Artes de 1890 a 1915, e entre eles também um conjunto de 3 alegorias que foram produzidas para o túmulo do presidente Campos Salles. Em seguida, nós temos um armário só com moldes, muitos deles provenientes do Louvre, no tempo que se podia fazer réplica em cima da obra original, que pertenceu a um dos maiores pintores de paisagem, que é o Batista da Costa, e que foi o diretor da Escola Nacional de Belas Artes de 1915 até sua morte em 1926. Douglas, você sempre fala, nós conversando antes, fiquei sabendo também desse pensamento seu, que o museu ele transcende a exposição de obras, né? Ele é mais do que uma casa de exposição de obras. Ele é mais em que sentido? O que o museu oferece, além de uma exposição de obras raras, importantes, de artistas consagrados? Mais o que um museu oferece hoje? O museu, principalmente na contemporaneidade, e em conformidade com o próprio Conselho Internacional de Museus, ele tem 3 funções básicas, que é conservar, que envolve a conservação preventiva ou a própria restauração, quando não se cuidou no tempo devido, para que essas obras não precisassem ser restauradas. Nós temos a pesquisa, que, aliás, nós temos desenvolvido, tanto com catalogação, sistematização da informação, produção de informação e a comunicação. A comunicação, prioritariamente, é a exposição de longa duração. Mas ela envolve também exposições temporárias, diálogo com o público através das atividades educativas, culturais, científicas. Nós temos diversas formas e temos, nessa busca do reconhecimento do museu, atuados em todas as frentes. Dentro do espaço do museu, fora do espaço, em outros, como já realizamos exposições no Museu Murilo Mendes, no Centro de Cultura Alemã, no Espaço Cultural Correios, e fora da cidade, para promover essa valorização. A cidade, às vezes, precisa que as pessoas, os bens, sejam reconhecidos lá fora para ter este reconhecimento local. E o museu tem alcançado isso através das atividades. Mas, muito mais do que isso, nós temos um patrimônio material e imaterial a ser trabalhado com o público. Então, o museu está associado, dentro do que já previu o fundador do museu lá em 21, às bases conceituais do museu. Então, ele estava ligado à fotografia, ele foi o fundador do Fotoclube Rio de Janeiro, em 1902, que produziu grandes exposições no Rio de Janeiro, premiações.
Ele estava envolvido com o teatro, ele fundou o Teatro Juiz de Fora em 1889. Aqui teve a primeira exibição do cinematógrafo com o Germano Alves no Teatro Juiz de Fora do Alfredo. Nós temos a vinculação dele com a música. Então o museu tem que estar trabalhando essas fontes todas de forma a referendar o seu acervo material e imaterial. E, sobretudo, a base de tudo isso, que é a Estrada União Indústria. Nós vamos continuar a nossa conversa com o Douglas, mas antes vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o Douglas Favosolato, superintendente do MAPRO, sobre a reabertura parcial do Museu Mariano Procópio. Agora, existe uma previsão para que o espaço seja reaberto por completo? Nós continuamos nessa proposta de reabertura parcial, por etapas. Então, o próximo passo é entregar a vila à população. A vila é o trabalho mais complexo, é o mais difícil. Ele sofreu a casa, que chamava-se no passado, até na década de 90, castelo residencial, é uma obra de arte. A casa é uma obra de arte. Mas, ao longo do tempo, sofreu intervenções danosas sobre as pinturas. As portas são todas do que se diz em Portugal pintura fingida, imitando madeira. Passaram tinta branca, passaram tinta sobre a serralheria de arte, as obras, as cremonas. Se perdeu o douramento dos frisos, se perdeu pinturas. Então, você restituir, fazer o restauro dessas obras que estavam cobertas pelas tintas é complexo. Onde, por exemplo, em uma das salas, ao lado da sala de piano, existe uma pintura imitando um granito pompeano, um vermelho pompeano, espetacular. Até os rodapés é pintura artística. Mas, ao longo do tempo, era muito mais fácil, muito mais cômodo passar uma tinta. E dane-se o patrimônio. Devem ter pensado assim, era mais fácil de dar uma resposta. Mas uma decapagem dessas tintas que estavam sobre essas pinturas artísticas são demoradas, para você não perder o material que está ali embaixo. A casa está ficando, podemos dizer, um espetáculo representativa do que foi no período do Mariano Procópio. E está sendo possível recuperar totalmente, Douglas? Tem coisa que não tem jeito mesmo? Alguns lugares se perdeu, inclusive algumas pinturas, mas nós conseguimos recuperar um quantitativo expressivo da pintura, a pesquisa dos papéis de parede originais, dos douramentos, das intervenções que foram realizadas. Nós não podemos culpar também só a decisão de fazer o mais fácil, mas também a falta de tecnologia à época. Então, isso depende do tempo. Mas nos propusemos, a nossa equipe propôs, e era um desejo do museu, de restaurar e de restituir esses valores estéticos e históricos da residência, não deixando nenhum problema para trás. Então, está entrando agora numa fase que vai começar a descubinização, imunização e outros procedimentos a fim de concluir as obras. Foi feito telhado, recuperou-se. Há mais de 40 anos aquela casa estava coberta. Não vou dizer que é irresponsável, mas optaram por tirar o telhado, encobrir o telhado original com telha de zinco. E passava 5 anos, aquilo se deteriorava. Então, hoje, o telhado foi restituído com o mesmo modelo das telhas planas germânicas, mas utilizou-se a tecnologia do presente para colocar bandejas para que não haja mais infiltração por baixo daquelas telhas. Então, hoje a casa foi feita a restauração do sistema de solo, interno e externo, um trabalho meticuloso aos moldes do que foi feito na matriz de Tiradentes, para se resguardar o patrimônio, para o presente e para o futuro. E essas obras vêm sendo acompanhadas, inclusive, durante o restauro, para que as pessoas compreendam o quanto é complexo restaurar com qualidade, com respeito ao patrimônio. Douglas, isso é bastante importante. Você colocou aí que hoje
existe uma tecnologia bastante avançada e mesmo informação, não é? Mas, além disso, o museu, você trabalhou isso sabiamente, utilizando também o parque com muito, para que o povo de Juiz de Fora não esquecesse do museu, porque há gerações que não conhecem a parte que ficou fechada. Né? Então, uma coisa que a gente até cumprimenta, mas eu gostaria que você falasse sobre esse projeto de levar essas pessoas e fazer com que o museu continue vivo. Você tocou num assunto muito interessante. Há um discurso construído de que há gerações de pais que não levaram seus filhos. Como um filho de 20 anos nunca foi ao museu? Não foi porque o pai preferia levar o filho para um museu no Rio, para levar num outro local. O museu está fechado há 8. Então, se uma pessoa tem 20, 25 anos e vem com esse discurso de que não conheceu porque não valorizava. Porque o museu estava lá e o público não ia. E nós temos ainda uma dificuldade, que é um desafio, que é levar o público que vai ao parque aos prédios. E o que nós pretendemos? O museu não pode ser compreendido em separado. O museu é um projeto sofisticado do Alfredo Vieira Lage, que entendeu e percebeu que ele precisava estar visto, percebido em conjunto. Ou seja, a paisagem cultural, aquilo não é Mata Atlântica, aquilo é um jardim de coleções espetacular, aos moldes do que se construíram na Europa naquele mesmo período, junto com a arquitetura, que é um exemplar do meados do século, que é a casa, e depois a construção de 22, que sofreu pelo menos 5 intervenções entre ampliações, modificações, e acervo. É o mesmo recorte de 2 grandes museus que são reconhecidos pelo público na preferência do público, como o próprio Inhotim, só que com uma visão contemporânea, paisagem, arquitetura e acervo, ou o Instituto Brenan. Então, nós percebemos que precisávamos despertar a população para a importância desse parque. E precisávamos de uma programação, de atividades, de fazer com que eles usufruíssem e mudar a trajetória do parque, que antes dessa obra de restauro no parque, dessas intervenções de requalificação, nós tínhamos um problema de droga, prostituição, tudo acontecia lá dentro, roubo. Hoje não, o parque hoje é um espaço utilizado com segurança, com programação, porque o uso e a presença do público é que garante essa qualidade. Então, se uma coisa não estiver funcionando bem, é o público quem vai dizer. Agora, se nós abandonarmos, vai acontecer, vai se deteriorar. Então, tem que ter uma ação de manutenção, que é fundamental em todas as áreas do museu, e fazer do parque uma área para esse diálogo, seja com exposições temporárias, com reproduções, com atividades, com música, com atividades educativas, com teatro. Ou seja, a pessoa tem que se sentir bem ali, tem que ter uma experiência positiva dentro do espaço. E com isso, nós estamos trabalhando nesse sentimento de percepção que nós temos um dos jardins históricos mais importantes do Brasil. Não é um parquinho, um laguinho, é um jardim referencial muito mais reconhecido lá fora do que na cidade. Ele não é como outro qualquer. Ele é um jardim de coleções referencial e aos moldes do que se fazia na Europa, como o Parque de Bichumont, que é de 67, 5 anos de diferença. Nós temos essa sintonia do tempo e com o gosto daquela época. E é isso que nós precisamos preservar e oferecer a essas gerações, no presente e no futuro. O que você tem de programação interessante para chamar esse público agora? Olha, nós conseguimos voltar agora com o projeto Clube Ecológico. Nós temos uma questão, por exemplo, de valorização da cultura e do folclore nacional, incentivo à leitura, que é o Caça ao Saci. Nós temos oficinas temáticas, nós temos música. Ontem mesmo tivemos um festival de jazz que foi um sucesso. Nós temos teatro. Então, nós estamos ocupando o espaço. E essa programação ela é divulgada como, Douglas? Na imprensa?
Pela imprensa, redes sociais. Nesse momento nós estamos com os sites paralisados em função do período eleitoral. Isso há um certo prejuízo na comunicação com o público, mas mesmo assim, ontem o parque estava lotado e o mais interessante, o público estava feliz de estar naquela atividade. E olha que no parque há proibição de álcool, mas as pessoas se divertiram naquele show, estavam felizes, com música de qualidade e oportunizando sempre a opção de escolher. A nossa música é, sobretudo, voltada para o erudito, a música autoral, os corais e o instrumental. Justamente vertentes que às vezes não encontram espaço na programação comercial. E aí tem um trabalho de formação do público, de conhecer e opinar sobre o seu gosto. E não dizer que a música é do grupo A ou do grupo B. De dividi-la por categorias financeiras e sociais. Não, nós temos que oportunizar e que o público escolha. Isso sim, senão nós estaremos impondo uma ditadura cultural A, B ou C. Agora, a questão é do investimento, né, para a continuidade dessas reformas, né? Como vocês conseguem essa captação de recursos e também qual foi o investimento feito até agora? Olha, os investimentos, o município investe no custeio. E os recursos são, sobretudo, através de convênios, de mecenato, editais, que vamos realizando por etapa à medida que vai se liberando esses recursos. E nós significa para o grande público que o museu presta serviços, né? Como, por exemplo, você falou das recuperações de obras importantes, né? Isso, o museu tem esse trabalho também. Tem. Por exemplo, num edital, nós temos ações prioritárias elencadas para seguir um planejamento. Uma das metas, por exemplo, é restaurar todas as pinturas da artista Maria Pardo. São 46 pinturas, desenhos, objetos pessoais, livros, arte decorativa. Então, investimos na restauração das pinturas. Parte foi feita numa parceria com a Pinacoteca de São Paulo, outras através de uma emenda e agora através de um edital do Fundo Estadual de Cultura, no qual serão restauradas 28 pinturas. Em seguida, essas obras estarão em condições de serem apresentadas num recorte do acervo, mostrando a produção desta pintora, que viveu com Alfredo Ferreira Lage, que participou e foi premiada nas exposições gerais. E, com isso, é uma ação posta. Nós temos que ter um direcionamento e um foco. O outro é concluir as obras da vila. E estando agora, nós estamos finalizando os projetos de uma forma global, que isso faltava ao museu. Na prática, temos dificuldades, sim, de recursos para a cultura. Mas tendo um projeto global, consistente, alinhado, você tem facilidades maiores de conseguir o recurso, que vai ser pleiteado junto aos órgãos de fomento, aos editais, ao mecenato. Então, nós temos hoje, já pronto e em finalização, os projetos de expografia, de comunicação visual. Então, nós vamos chegar num patrocinador com essas aprovações. Este é o projeto do museu. E aí sim você tem o recurso. Douglas, se você não tiver projeto, você não tem dinheiro. E onde essas obras estão sendo restauradas? Por exemplo, as pinturas da Maria Pardo seguirão agora para o ateliê Raul Carvalho, em São Paulo, que é referencial, está entre os mais importantes restauradores, tanto é que ele foi autorizado pelo Museu d'Orsay para ser o conservador no Brasil das obras do impressionismo, que estiveram circulando no Brasil, e agora das obras do pós-impressionismo. Então, nós temos que ter equipe qualificada para contratações, ou seja, contratar quem tem técnica, qualidade para fazer essas intervenções. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar sobre a Unimed. Voltamos já.